Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu converso agora com Bruna Santos, da Associação Data Privacy Brasil. Bruna, muito bem-vinda à TV Senado e ao programa Cidadania. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite e obrigada, TV Cidadania, também. Bom, vamos começar contextualizando. A Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foi aprovada em 2018, começou a valer em 2020. Para a gente começar essa conversa, para quem ainda não conhece essa lei, apesar da sua importância, eu queria que você falasse, em linhas gerais, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os impactos dela na vida das pessoas, da sociedade, das empresas, principalmente. Claro. Muito obrigada pela pergunta. Bem, falar um pouco sobre a LGPD é também descrever um processo de uma grande conquista, né, de todos os setores, incluindo sociedade civil, setor privado e os setores regulados, né? O Brasil, ele vinha de uma cultura onde a regulamentação de atividades de processamento e coleta de dados pessoais, ela era feita de maneira quebrada, né, e dividida entre várias regulações setoriais. Então, a gente tinha dispositivos na Lei dos Direitos do Consumidor, a gente tinha dispositivos em regulações dedicadas ao setor financeiro, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um primeiro exercício bastante significativo e protetivo de organização dessa agenda de proteção de dados pessoais e do direito à proteção de dados pessoais em uma lei específica e que se dedica a regular as atividades de tratamento, né? Quando a gente fala também que ela é uma grande conquista, é porque ela de fato é o cheque, né, que garante o direito à proteção de dados para os brasileiros, mas ela também traz para o cenário do setor privado e dos demais agentes de tratamento de dados, que também incluem a própria administração pública, um cenário de maior segurança jurídica que permite a todo mundo entender quais são as regras do jogo, né, para as atividades de tratamento de dados e quais são os limites, né, que limitam essa atividade também e o que de fato pode ser uma consequência para eventuais abusos. E de uma maneira geral, falando sobre essa lei, né, ela é uma lei, como eu falei no início, protetiva, então ela vem com uma abordagem da garantia do direito à proteção de dados pessoais, mas que também no contexto dela, ela vai traçar definições do que é um dado pessoal, do que é um dado pessoal sensível, né, entendendo esse segundo como uma espécie de dado que merece uma proteção maior. Ela é uma lei também que vai delimitar princípios que devem nortear as atividades, então princípios como transparência, que também é tão importante para a administração pública, e a própria finalidade específica para a coleta de dados, né, que vai dizer que atividades não podem coletar informações sobre os brasileiros, usuários da internet, sem identificar e atestar uma finalidade específica, né? Então, ela é um texto complexo, mas que é protetivo e bastante relevante para o cenário brasileiro. A questão central dela, falar em dados pessoais e dados pessoais sensíveis que você comentou agora. Muita gente não tem clareza do que a gente está falando. De uma forma simplificada, se possível, como a gente pode explicar o que são esses dados pessoais que agora são protegidos pela lei e quais seriam esses dados pessoais sensíveis, que têm uma proteção maior ainda? Legal. A lei, ela classifica dado pessoal como toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural. Então, qualquer tipo de informação que pode ser necessário ou utilizado para identificar você ou eu, ou qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, né? Então, são informações em geral como informação como CPF, o nosso próprio número de telefone, endereço, nome também, coisas nessa linha. O dado pessoal sensível, ele já é um dado, ele também, né, ele não deixa de ser um dado pessoal, mas ele é uma espécie mais restrita ainda, né, uma definição mais restrita do dado pessoal, mas é aquela informação relacionada a uma pessoa natural que vai falar sobre origem racial ou étnica, que vai falar também sobre uma convicção religiosa, uma opinião política, filiação a sindicatos, por exemplo, organização de caráter religioso também, e dados referentes à saúde e vida sexual, né? Então, quando a gente fala também de dado sensível, fica muito evidente todo esse debate no contexto da pandemia, onde a gente teve também, né, dados de saúde, né, que são dados que em alguns momentos são necessários para a gente entender e pensar em maneiras e subterfúgios, né, para sair desse cenário de pandemia, mas que também são informações pessoais sensíveis e que merecem um tratamento melhor e mais cuidadoso dos agentes, de uma maneira geral.
Acaba dizendo respeito diretamente à privacidade da vida das pessoas. Agora, a lei, como eu coloquei no começo, ela tem algumas etapas. Foi uma conquista importante. Vocês, na Data Privacy Brasil, acompanharam todo o processo de elaboração da lei, inclusive com discussões em audiências públicas no Congresso Nacional. Então, ela foi aprovada em 2018. Passou a valer, né, a vigência dela começou em 2020, mas não ainda completa. Agora, em 2021, entra mais uma fase que começa a valer, que é a fase que fala das sanções administrativas e penalidades. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que mudança é essa e quais os impactos para as empresas, para as pessoas, com essa mudança que vai acontecer a partir de agosto, quando ela passa a vigir completamente. Uhum. Bem, como você mesmo descreve, né, o processo de aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente pode chamá-lo de uma grande odisseia mesmo, né? Uma lei que começa a ser gerida no contexto do poder público, né, da administração pública e também em alguns debates legislativos há mais de 10 anos atrás, né? Uma lei que passou por uma consulta, pelo menos um dos projetos de lei passou por uma consulta pública no contexto do Ministério da Justiça em 2010, 2011. Então, assim, é um debate que está colocado no contexto brasileiro há muito tempo e que vem sendo articulado com outras legislações, como o próprio Marco Civil da Internet, né, que é uma outra lei super relevante quando a gente está falando de internet, de dados na internet, né? Mas a LGPD, ela é essa lei que né, a gente começa a estudá-la em 2010, 2011, ela é aprovada em 2018, com algumas partes que faltam, né, no texto comparado ao que a gente tem hoje. Por exemplo, o texto que foi aprovado em 2018 não tinha a previsão de aplicação da lei para a administração pública. E isso é muito relevante quando a gente pensa que programas sociais e boa parte dos programas de governo, eles são baseados em informações pessoais de brasileiros para poder permitir o acesso, né, a bens, serviços e produtos públicos, né? Então, lá para 2018, 2019 também a gente começa a rediscutir uma medida provisória que inclui essa disposição de aplicação para a administração pública no texto e também esse tema das sanções administrativas, né? As sanções, elas nada mais são do que uma possibilidade de remediar uma atuação abusiva dos agentes de tratamento de dados pessoais. Da maneira que elas estão colocadas na lei, né, a gente tem sanções escalonadas, né? Então, tem estágios pelos quais os agentes de tratamento podem passar. Em primeiro lugar, um aviso, né, sobre a própria atuação deles, no momento final, uma multa. Então, e essas sanções são um mecanismo muito importante que vão nos ajudar, e especialmente ajudar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enquanto órgão regulador, e que vai concentrar as atividades de aplicação e implementação da lei, a dirimir esses abusos mesmo e a educar o próprio sistema de agentes de proteção de dados pessoais, que vão ter os controladores e processadores de dados pessoais. Então, eu vejo as sanções como um mecanismo que são super necessários. E só para encerrar também essa fala, acho que no decorrer do ano passado e em função da pandemia, tivemos duas tentativas de postergação da vigência da LGPD, né? As duas tentativas, uma foi abandonada e acabamos tendo a entrada em vigor da lei, né, do texto completo, quase completo da lei, com exceção das sanções administrativas, e a segunda, que foi aprovada no contexto de um projeto de lei de regime especial, regime civil especial para a pandemia, acabou postergando a aplicação dessas multas e das sanções, né? Então, é uma coisa que é uma expectativa, né, da sociedade e dos atores também desse ambiente, e também é um tema que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados já disse que pretende regular nesse interstício, né, até a entrada em vigor das sanções, para que essa aplicação, chegando à data, seja justa e proporcional e também não venha a inviabilizar, né, a própria atividade de nenhum agente de tratamento de dados. Com essa questão das sanções e uma parte da lei começar a valer só a partir de 2021, desse ano, quer dizer, em agosto, como é que ficam os casos que aconteceram recentemente de vazamentos de dados? Tivemos alguns casos graves noticiados pela imprensa no Brasil, de vazamento de 100 milhões de dados de celulares, 40 milhões de CNPJs, quer dizer, dados de empresas, pessoas jurídicas também, fora dados
de mais de 200 milhões de CPFs, inclusive de pessoas que já faleceram. Como é que fica essa situação à luz da Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que, em primeiro lugar, esses vazamentos, né, que são gravíssimos e também nunca antes vistos na história recente desse país, ao menos, né, porque a gente está falando de volumes absurdos, né, 220 milhões de dados pessoais e nessa semana também 100 milhões de números de telefone que ocorreram, né, que estão envolvidos nesses vazamentos recentes. E eu acho que esses dois casos, eles evidenciam cada vez mais a necessidade de que a gente regule uma das partes da própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que se dedica a falar de incidentes de segurança, né? Então, a LGPD, quando ela tem o artigo 48, ele coloca a necessidade que esses agentes de tratamento de dados pessoais, eles tenham um plano de resposta a um incidente de segurança e comuniquem com celeridade à autoridade nacional e também, né, aos próprios usuários, né, dos quais ele trata os dados, usuários que estejam envolvidos no vazamento, no incidente de segurança. Esse é um plano de resposta que incentiva a transparência por parte das empresas e a comunicação rápida para que esse incidente possa ser remediado também de maneira rápida, né? Claro que um vazamento do tamanho do que a gente está falando, ele talvez seja um pouco mais complicado de se remediar, né? Porque a gente está falando de um grande, né, de um grande volume de dados. Mas, de uma maneira geral, eles evidenciam essa necessidade de que a LGPD tenha esse ponto, o artigo 48 regulamentado, e nesse cenário entra a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A Autoridade Nacional publicou recentemente a sua agenda regulatória, então, como se fosse um plano de metas, de temas que ela pretende regular do texto da Lei Geral de Proteção de Dados, e nesse ponto a elaboração de planos de resposta a incidentes e o próprio artigo 48 estão nas metas imediatas, né? Então, é importante também a gente ver que o órgão está interessado em ter essa regulação nesse prazo de um ano, no máximo um ano e meio, mas que nesse caso também acho que ele acaba sendo o primeiro teste de fogo da autoridade também, enquanto instituição que vai acompanhar o cumprimento da lei também, supervisionar a atuação dos agentes, né? Então, assim, acho que é um teste de fogo e a autoridade, de fato, está mais do que convidada a atuar num vazamento como esse, né? Mas que talvez o volume e o tamanho mesmo que ele tenha tomado, em comparação também a esse momento inicial de formação da autoridade, nos frustre um pouco com relação ao que de fato eles podem oferecer. Mas é interessante saber que o órgão brasileiro já está, né, interessado em remediar esse problema e vai regular a questão, por mais problemática que ela seja. Já começou a funcionar há pouco tempo e já está aí dentro de questões gravíssimas para se resolver. Agora, vamos trazer um pouco essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados para a vida das pessoas, um pouco para a vida das empresas. As empresas agora têm um tempo para se adequar até agosto de 2021, quando as sanções começam a valer. Algumas regulamentações, como você colocou, serão feitas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí eu pergunto, em relação às empresas menores, pequenas empresas, microempresas, e especialmente as startups que trabalham tanto com tecnologia e trafegam dados pessoais o tempo inteiro, existe alguma previsão diferenciada de prazos para essas empresas? A regra vai valer do mesmo jeito para grandes corporações e pequenas, essas empresas de tecnologia? Como é que está essa situação hoje? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela propõe, né, ela prevê esse instrumento de regulamentação assimétrica. Então, o que ela coloca é que o que está disposto na lei de maneira geral se aplica a todos os agentes de tratamento de dados, mas que, no caso de microempresas, pequenas empresas de pequeno porte e também negócios inovadores e disruptivos, aí a gente está pensando também em startups, essa é uma oportunidade onde a própria autoridade nacional vai fazer uma regulamentação, vai poder fazer, né, uma regulamentação escalonada, ou seja, ela vai poder olhar o tamanho dessas empresas e olhar as capacidades, né, responsivas dessas próprias empresas com relação às exigências da lei e dizer o que de fato se aplica.
esse é um ponto que está em aberto ainda, inclusive a própria Autoridade Nacional está com uma chamada pública para comentários aberta durante esse mês. É a primeira oportunidade de comentários públicos, né, de consulta pública que a própria Autoridade Nacional lança, mas também é um momento interessante para a gente ver como é que essa aplicação escalonada vai ser feita, porque, ao mesmo tempo, a gente quer uma lei que se aplique também e que esses agentes consigam ser, eventualmente, né, ter respostas, né, para eventuais abusos que eles cometam, mas também nunca foi o ponto, nem nunca foi o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados ser uma porta, uma barreira, né, de entrada para novos negócios. Então, existe um exercício aí de harmonização entre deixar o ambiente competitivo bastante, aberto bastante para o surgimento de novos negócios e, ao mesmo tempo, acompanhar a atividade e abusos desses atores, se existirem, que acho que também é um dos desafios iniciais da NPD, especialmente nesse cenário da pandemia, né, onde a gente teve muito pequeno negócio ao mesmo tempo fechando e o surgimento de vários outros novos negócios, né, por meio do WhatsApp, inclusive outras plataformas de internet. Então, me parece também mais um grande desafio inicial. O próprio e-commerce teve um salto significativo logo no início da pandemia. Nós fizemos, inclusive, uma entrevista aqui no Cidadania falando sobre isso, mostrando números, conversando com pessoas da área e, de fato, isso aumenta o tráfego de dados, né? A quantidade de informações que nós passamos pelo celular, por meios digitais para as empresas, aumentou bastante. Agora, tem uma questão bem central também nessa lei, que é o direito de o cidadão dar o consentimento ou não com relação aos dados que são pedidos. Isso é muito comum quando uma empresa liga oferecendo um serviço de internet, oferecendo compras, oferecendo créditos para financiamento, e daí a pessoa aceitando a oferta que lhe é feita, são pedidos alguns dados. Que cuidado que a pessoa, o cidadão comum, deve ter ao transmitir esses dados, ao fornecer informações pessoais? Qual é o limite que a gente tem, o que o cidadão deve fornecer de informação, o que ele pode não aceitar de informação? Quais os cuidados, basicamente, que as pessoas devem ter ao fornecer as informações e quais os direitos envolvidos? É bom a gente começar essa resposta também falando que o consentimento é apenas uma das bases legais de tratamento da própria LGPD, né? A LGPD, ela classifica outras bases legais também, o cumprimento de contratos, execução de políticas públicas e outros cenários onde o tratamento de dados pessoais ele também vai ser permitido, né? Então, é importante deixar claro que o consentimento ele é uma ferramenta importante, ele é uma ferramenta que coloca o titular de dados no centro dessa equação, mas ele não é a única base legal de tratamento de dados pessoais, né? Dito isso, acho que a própria lei também ela trabalha com algumas ferramentas de empoderamento do titular de dados pessoais que vão nessa linha, né? A própria transparência que ela incentiva das empresas por meio da publicação de relatórios de tratamento de dados pessoais, por meio também da publicização dos termos de uso e políticas de privacidade, né, dos serviços também, especialmente serviços online ou qualquer outro serviço que use seus dados pessoais. Então, as empresas têm que deixar muito claro, já tinham, né, mas agora tem que deixar ainda mais claro para que elas estão tratando seus dados e qual é o período de tratamento também, né? Então, existe também uma obrigação de informar a finalidade da coleta, o período da coleta. E nesse cenário da própria LGPD, fica reforçado um direito ou uma possibilidade que já estava colocada desde o Código de Defesa do Consumidor, que é a possibilidade do titular dos dados eventualmente poder pedir a exclusão ou deleção das suas informações pessoais de um produto ou um serviço específico. Então, terminado um contrato, né, a gente pode eventualmente solicitar que uma empresa ou nos devolva, né, ou nos mande um relatóriozinho de tratamento dos nossos dados e também apague essas informações, porque ali a gente pode até dizer que a finalidade que em tese em algum momento existiu, ela pode deixar de existir no momento que o serviço está terminado, né? Então, essas são ferramentas super interessantes para o próprio
usuário, o cidadão entender como é que, né, como é que ele pode se empoderar também. E aí, por fim, eu acho que duas ferramentas que são relevantes nesse cenário é a possibilidade dos titulares realizarem reclamações ou comunicações às empresas, né? Então, às empresas ou setor público, né? Aos agentes de tratamento de dados pessoais, no caso de uma dúvida ou no caso de pedir uma correção, né? De um dado dele. E também, caso essa reclamação não seja respondida pelo agente de tratamento, ela pode ser levada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que também está ali dentre as competências, a obrigação de responder e acompanhar, né, esse pedido do titular. Então, acho que a gente tem bastante ferramentas, né, interessantes, desde a transparência até essas que vão empoderar de fato o titular e colocá-lo no centro dessa dinâmica, né, entre agentes e controladores e processadores. E a LGPD de fato inova nesse sentido. E agora, falando de boas práticas, existe um capítulo na lei que fala sobre as boas práticas, sobre essa questão do tratamento de dados pessoais. Uma delas é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Em que sentido é importante que as empresas comecem a adotar esse tipo de relatório? Quais seriam as principais características desse relatório e como ele pode ajudar as empresas a se adequarem a essa nova legislação? Os relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, eles são também mais uma dessas ferramentas de transparência também que vem para informar muito o titular dos dados, informar também a própria autoridade nacional sobre as atividades de tratamento. Quando a gente pensa nos relatórios de impacto, a gente está pensando também em relatórios de diagnóstico. Então, eles são um mecanismo que vão analisar, né, que vão se dedicar a analisar uma operação específica, um conjunto de operações de dados pessoais que podem gerar riscos, num primeiro momento, aos direitos dos titulares e, num segundo momento, a direitos fundamentais e liberdades civis, né? Então, esses relatórios, além de avaliar esses riscos, eles também devem indicar medidas que podem caber, eventualmente, né, em algum incidente de segurança também, e mecanismos que as empresas devem adotar para prevenir e mitigar esses riscos, né? Como você falou, eles estão inseridos nesse cenário das boas práticas também, que fazem também muito sentido na própria relação dos agentes de tratamento de dados pessoais com a autoridade nacional. Eu fico repetindo muito a autoridade nacional nessa conversa nossa, né? Mas é porque ela é de fato o órgão central dessa dinâmica e o órgão que vai poder não só centralizar essas demandas dos agentes de tratamento dos titulares, como também ajudar a harmonizar entendimentos. Então, o ponto de relatório de impacto à privacidade e proteção de dados, ele é também uma questão que a autoridade nacional pretende regular no prazo próximo, né? Ele está na primeira camada de atenção da agenda regulatória da autoridade nacional, e é esse espaço e momento que vai, de fato, ditar quais são os requisitos que devem estar, né? E quais tipos de informação as empresas devem colocar nos relatórios de impacto. E esse relatório de impacto, enquanto boa prática, ele pode, eventualmente, no caso de um incidente, ajudar a empresa no sentido de mostrar que, apesar de ter havido alguma falha, ou então algum ser processado por algum motivo que diga respeito a essa proteção de dados, o relatório de impacto ele é seria meio que um álibi, pode funcionar para a empresa para mostrar que a empresa está buscando se adequar à lei? Eu acredito que sim, pode ser um pouco cedo para a gente afirmar se ele de fato serve como um álibi, né? Mas no cenário da própria dinâmica dos agentes de tratamento com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa declaração de intenção, né? Essa declaração de que de fato o incidente de segurança ele foi mitigado com rapidez, ele foi identificado e comunicado com rapidez também, ali um possível momento positivo onde, né, o agente de tratamento está dizendo de fato aconteceu, posso ter culpa, né, nesse incidente específico, mas é algo que eventualmente saiu ou algo que eventualmente está um pouco além das capacidades, né, ou pode estar além das capacidades de um agente específico, e aí ele convida também a própria autoridade nacional a coordenar, né, eventualmente coordenar como eles vão lidar com esse incidente de segurança. Então, assim, não sei se de fato serve como álibi, mas acima de tudo é uma declaração
de boa intenção mesmo dos agentes de tratamento com relação ao incidente específico, né? O que não pode acontecer, e o que a gente espera que não aconteça também, é que esses incidentes de segurança sigam incomunicados, né? E que sigam com uma delegação de culpa para agentes externos e que, né, não exista em nenhum momento esse exercício dos agentes de tratamento para entender que um incidente, um vazamento, uma invasão de um banco de dados, eventualmente, também possa ter acontecido por um erro ou por uma adequação, né, relativamente que possa ter sido fraca com relação à segurança de banco de dados ou alguma coisa nessa linha, né? Então, é uma boa prática, então não é algo que é tão, né, não tem uma força tão grande no contexto, né, de obrigatoriedade, mas de fato é aquela declaração de boa intenção dos agentes que vai dizer também que eles estão preocupados com a situação. Bom, Bruna, o tempo da nossa entrevista chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Bom, e eu agradeço também a você que assistiu essa entrevista. Ela fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Ative as notificações, inscreva-se no canal do YouTube da TV Senado e ative as notificações para acompanhar toda a nossa programação. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.